Imaculada Conceição. Interpretando que o primeiro pecado humano, em vez de ser comer uma fruta, tenha sido a relação sexual, a Igreja Católica criou também a crença de que Maria tenha nascido de um milagre sem a ocorrência do ato sexual por seus pais. Desde os primórdios do cristianismo, diversos padres da Igreja defenderam a Imaculada Conceição da Virgem Maria, tanto no Oriente como no Ocidente. No século IV, Efrem da Síria, 306 a 373, diácono, teólogo e compositor de hinos, propunha que só Jesus Cristo e Maria são limpos e puros de toda a mancha do pecado. Já no século VII se celebrava a festa litúrgica da Conceição de Maria aos 8 de dezembro ou 9 meses antes da festa de sua natividade, comemorada no dia 8 de setembro. No século X, a Grã-Bretanha celebrava a Imaculada Conceição de Maria, carece de fontes. A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV em 28 de fevereiro de 1477. A existência da festa litúrgica é um forte indício da crença da Igreja sobre a Imaculada Conceição, mesmo antes de sua definição como um dogma em 1854. Em 1947, a Universidade de Paris decretou que ninguém poderia ser admitido na instituição se não defendesse a Imaculada Conceição de Maria, exemplo que foi seguido por outras universidades como a de Coimbra e de Évora. Em 1617, o Papa Paulo V proibiu que se afirmasse que Maria tivesse nascido com o pecado original, e em 1622 o Papa Gregório V impôs silêncio absoluto aos que se opunham à doutrina. Foi em 8 de dezembro de 1661 que Alexandre VII promulgou a Constituição Apostólica Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, em que definia o sentido da palavra conceptio, proibindo qualquer discussão sobre o assunto. Na Itália, século XV, o franciscano Bernardino de Bustis escreveu o ofício da Imaculada Conceição, com aprovação oficial do texto pelo Papa Inocêncio XI em 1678. Foi enriquecido pelo Papa Pio IX em 31 de março de 1876, após a definição do dogma, com 300 dias de indulgências por cada vez que é recitado. Em 8 de dezembro de 1854, a Imaculada Conceição foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua bula Inefabilis Deus. Posição de Santo Tomás de Aquino. Teólogos e doutores da Igreja, como Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura, chegaram a negar a Imaculada Conceição. Sobre Santo Tomás de Aquino, criou-se um consenso de que ele teria, durante toda a sua vida, negado e repudiado completamente o dogma da Imaculada Conceição. Tal consenso é falso porque inicialmente esse doutor da Igreja declarou abertamente que a Virgem foi pela graça imunizada contra o pecado original, defendendo claramente o dogma do privilégio mariano, que seria declarado e definido séculos mais tarde. No livro primeiro dos comentários dos livros das sentenças, escrito provavelmente em 1252, e quando Santo Tomás contava apenas 27 anos de idade, ainda no início de sua atividade acadêmica em Paris, ele escreveu o seguinte: ao terceiro respondo dizendo que se consegue a pureza pelo afastamento do contrário. Por isso pode haver alguma criatura que entre as realidades criadas nenhuma seja mais pura do que ela, se não houver nela nenhum contágio do pecado. E tal foi a pureza da Virgem Santa, que foi imune do pecado original e do atual.
Depois, Santo Tomás adotou uma postura confusa sobre o dogma da Imaculada Conceição, presente em trechos de compêndios de teologia e da Suma Teológica. Como, por exemplo, pode-se encontrar nesta postura na segunda parte do Compêndio de Teologia, CTH, que pertence a um período anterior ao da elaboração da terceira da Súmula Teológica, escrita quando Tomás já contava com cerca de 42 anos de idade, sendo provavelmente o ano de 1267. Como se verificou anteriormente, a Beata Virgem Maria tornou-se Mãe de Deus, concebendo do Espírito Santo. Para corresponder à dignidade de um filho tão excelso, convinha que ela também fosse purificada de modo extremo. Por isso, deve-se crer que ela foi imune de toda a nódoa do pecado atual, não somente do pecado mortal, bem como de venial, graças jamais concedida a nenhum outro santo abaixo de Cristo. Ela não foi imune apenas de pecado atual, como também, por privilégio especial, foi purificada do pecado original. Convinha ser ela concebida com pecado original, porque foi concebida de união de dois sexos. CTH, capítulo 224. Mas no final da sua vida, Santo Tomás retornou à sua tese original favorável ao dogma mariano. A sua defesa encontra-se no texto Expositio Super Salutatione Angelicae, sermão de um período em que ele já contava com 48 anos de idade, provavelmente no ano de 1273. Ipsa enim purissima fuit et quantum ad culpam, quia ipsa virgo nec originale, nec mortale, nec veniale peccatum incurrit. Ela é, pois, puríssima também quanto à culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal ou venial. Este retorno à tese original encontra-se também em várias obras da época final de São Tomás, como por exemplo na Postila Super Psalmos de 1273, onde se lê no comentário de Salmo 16: em Cristo a bem-aventurada Virgem Maria não incorreu absolutamente nenhuma mancha, ou no Salmo 18, versículo 6, que não teve nenhuma obscuridade de pecado. Existem outras teorias e correntes exegéticas que discordam da interpretação católica da Bíblia usada para justificar a crença na Imaculada Conceição. Estas teorias argumentam que em várias passagens da Bíblia, mulheres são usadas em sentido simbólico para representar congregações ou organizações de pessoas. São também usadas para simbolizar cidades. A glorificada congregação de Cristo é chamada de sua noiva, também de a cidade santa, Nova Jerusalém, João 3:29, Reis 21, 2:9 e 19, versículo 7. Compare isso com Efésios 5, versículos 23 a 27, Mateus 9, versículo 15, Marcos 2, versículo 20, Lucas 5, versículos 34 e 35. Também argumentam que a mulher da profecia não podia ser uma mulher humana, tal como Maria, mãe de Jesus, porque na ocasião em que Deus sentenciou os pais da humanidade, Adão e Eva, ele fez a promessa de um descendente ou semente que seria dado à luz pela mulher e que esmiuçaria a cabeça da serpente, Gênesis 3, versículo 15. Visto que a semente dela devia esmiuçar a cabeça da serpente, a semente teria que ser mais do que mera semente humana, porque as Escrituras mostram que Deus não dirigiu suas palavras a uma serpente literal no solo. Em Apocalipse 12, versículo 9, se mostra que a serpente é Satanás, o diabo, uma pessoa espiritual. Por conseguinte, essa mulher teria que ser mais do que mera mulher humana para poder dar à luz a alguém que é mais do que mera semente humana, para poder derrotar Satanás, a serpente espiritual.
É relevante observar que o texto de Gênesis não disse que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como diz a igreja. Yahvé teria posto inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, que seria não um ser sobrenatural, como diz a igreja, mas um animal que morre e deixa descendência. E o pretenso cumprimento disso é o fato de a cobra quase sempre morder o pé humano e termos o costume de esmagar a cabeça da cobra, já que se acredita no meio rural que a cabeça viva da cobra pode se emendar com os pedaços do corpo e voltar à vida normal. Não obstante a relação sexual já esteja determinada na expressão multiplicai-vos e enchei a terra, o que não poderia ser por similaridade como as bactérias, o pecado de Eva tenha sido comer uma fruta e depois dar dessa fruta a Adão, algo que não se enquadraria num ato praticado por duas pessoas em conjunto, além do que Yahvé teria proibido Adão de comer a fruta antes da existência de Eva. A igreja criou mais essa figura bizarra do pecado original como sendo a relação sexual e passou a afirmar que Maria, mãe de Jesus, nasceu milagrosamente sem proceder de um ato sexual de seus pais.